Muy buenos días, amados hermanos. Muito bom dia, amados irmãos e amigos presentes, os que estão En diferentes países, nos diferentes países, através del satélite do Amazonas, satélite Amazonas e do satélite Eutelsat 8 conectados e pelos outros meios de comunicação, allá en lá Luna, em Luna, Ciudad México, Ciudad México, en donde se encuentra el misionero onde Miguel está o Bermudez Marín, missionário Miguel Bermudez en Marín, la congregación que na pastorea congregação que pastoreia mi amigo, mi hermano, meu amigo, meu irmão, el reverendo Juan o Zamorano, reverendo Juan Zamorano, quien aprecio y amo a de quem eu corazón. aprecio Dios lo e amo de bendiga, y a la coração, que congregación Deus o allá. abençoe, a congregação de lá em Luna. Y también Também al reverendo ao Isaac reverendo Isaac Urierte, allá Urierte, en San lá José em San José, de Costa Rica, de Costa Rica, cual ya han quem escuchado vocês já la escutaram oración de a dedicación oração de dedicação que hizo el que misionero fez o Miguel missionário Bermudez Miguel Bermudez Marín por él para estar al frente para allí, estar adiante já aí não na como à pastor, frente, sino já não mais de como pastor pastor, mas como pastor de la iglesia allí donde da igreja pastoreaba lá onde el pastoreava reverendo William o Cibarra, reverendo el cual William C. Barras, quem terminó sus días en terminou este seus planeta dias Tierra, y Dios neste lo planeta llamó Terra e a Deus o descansar. chamou para Espero que descansar, pronto lo vamos mas que a logo volver a ver, o vamos jovencito, voltar a vê-lo jovenzinho, representando de 18 aparentando entre a 18 21 años de edad. e 21 anos de Que idade. Dios Que Deus bendiga y esta es la unción sobre abençoe e nuestro esteja a hermano unção Isaac sobre o nosso irmão Urierte. Isaac La bendición Uriarte. del Altísimo sea Que sobre a él, bênção do Altíssimo esposa e seja sua sobre família, ele, sobre a sua sobre esposa, sobre a todos sua allá família, sobre todos lá en la congregación na de San José. congregação de São José. Para hoy, domingo 18 Para de hoje, enero de domingo este año 18 de janeiro 2026, deste ano de 2026, lemos en Levítico capítulo em Levítico, 23, capítulo 23, versículo 23 en adelante, donde nos em dice diante, onde nos diz de la siguiente manera: da seguinte forma: E falou Jeová a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: no mês sétimo, ao primeiro do mês, tereis dia de repouso e uma comemoração ao som de trombeta e uma santa convocação. Aí em cima do versículo 23, escreve Apocalipse 7, versículo 2, 14, versículo 1. E também escreve, aí do lado em cima, dia, ano novo civil, dia da lembrança. Também escreve aí, dia, ano novo civil, dia do recordo, da recordação ou da lembrança. Nenhum trabalho de servo fareis e ofereis ofertas queimada a Jeová. Também falou Jeová a Moisés, dizendo: aos 10 dias deste mês, e aí escreve Isri, I-S-R-I, Isri, ISRI, e do lado direito escreve outubro. Aos 10 dias deste mês sétimo será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis vossas almas e oferecereis oferta queimada a Jeová. Nenhum trabalho fareis nesse dia, porque é dia da expiação, para reconciliar-vos diante de Jeová vosso Deus. E desenhe uma estrela de Davi do lado esquerdo, porque toda pessoa que não se afligir nesse mesmo dia será cortada de seu povo. E desenhe outra estrela de Davi aí, do lado esquerdo.
a comemoração ao som de trombeta. É Tisri, T-I-S-R-I. Podem assentar se têm a vontade. Tisri, 7º mês. Nos diz na mensagem a obra do Messias profetizada. Lembre-se que esta festa contém a obra que Deus estaria realizando tanto com o Israel terreno, como também com o Israel celestial. E nos diz aqui nesta mensagem a obra do Messias profetizado, pregado no domingo 14 de maio de 2006, em Goiânia, no Brasil. Diz: Israel sabe que para este tempo final uma obra divina está prometida para ser feita, a qual tem muitas ramificações. Tem para este tempo final, na parte conclusiva dessa obra, tem uma fase onde não haverá limites no tocante à manifestação do poder de Deus. Isso será quando Deus adote um instrumento que Ele tenha para este tempo do fim. O instrumento através dele que Deus esteja falando, ou de quem Deus esteja falando, e portanto soando a última trombeta, ou grande voz de trombeta, já não está falando pelos apóstolos, já não está falando por nenhum dos anjos mensageiros, já não está falando pelo doutor William Soto. Então tem que estar um instrumento em que Deus esteja falando neste tempo final. A igreja, o cristianismo e as outras pessoas vão ver que o povo hebreu vai grudar os seus olhos em um homem deste tempo final, porque eles compreenderão que através desse é que Deus vai juntar as tribos perdidas de Israel, as 10 tribos perdidas, porque através desse homem é que Deus vai estar falando com essa grande voz, como de trombeta. E essa voz de trombeta, olhem no livro de citações, página 32. Essa grande voz de trombeta é para quê? É para juntar. Página 32 do parágrafo 267 nos diz: então, quando a gente ou as pessoas de Deus comecem a se reunir novamente juntos, aí tem unidade, aí tem poder. Vê? Quando as pessoas de Deus acolham-se completamente juntas, eu creio que a ressurreição acontecerá então nesse tempo. Haverá um tempo de rapto, quando o Espírito Santo comece a juntar lá em cima. Quem é que junta o Espírito Santo? Página 134 do livro dos selos, aí fala e nos diz que esse Espírito Santo viria encarnado para realizar uma obra. E aí do lado direito desenha uma pedra angular e as eras e uma seta para a pedra angular. Eles serão uma minoria certamente, mas aí haverá um grande recolhimento aí. E em cima escreve tempo de o rapto, fé de rapto. O recolhimento é em cima, é uma pedrinha angular e uma seta para a pedra angular. No livro dos selos, na página 269 do livro dos selos, nos diz: aí no segundo parágrafo, e neste aqui também, aí nos diz: agora, vendo Apocalipse 19, ele não apenas está se preparando, mas Cristo está se preparando
para encontrá-lo. Será uma batalha muito forte, ou Em Apocalipse 19, récia. Em Apocalipse 19, vemos que Cristo não está juntando os seus dos 4 cantos da terra. E aí do lado direito escreve Apocalipse 19, 11 ao 21. Porque haverá um remanescente pequeno. Aqui escreve o remanescente pequeno, a igreja noiva. Aqui neste outro escreve primeiro a noiva e depois escreve e os 144 mil judeus. Nessa oração em cima. Do lado esquerdo para cima escreve remanescente pequeno. Então, o que está fazendo? Os está juntando dos 4 ângulos ou esquinas do céu. E aí do lado direito desenha uma pedra angular e as eras. E também escreve aí de baixo, do lado direito, este, oeste, norte, sul. Agora continua dizendo aqui, portanto, a obra que está profetizada para ser realizada ou feita, vai ser feita e todos vamos ver essa obra no meio dos gentios em primeiro lugar. Porque no meio dos gentios é que ele estaria realizando essa obra para buscar uma igreja, uma noiva. Diz na mensagem Dores de Parto, uma noiva, uma igreja nova para o milênio, uma igreja noiva para o milênio. Na mensagem Dores de Parto, olhem na página 33, 33 embaixo, diz: vejam as dores de parto, vejam qual é o problema. Então apenas um remanescente, só um remanescente será tirado. E do lado direito escreve remanescente, só um remanescente será tirado. E é por isso que eu estou clamando e me esforçando e empurrando, forçando e colocando de lado tudo a favor de tudo que é a favor de homens para achar favor em Deus e movendo-me na sua palavra. Ela tem dores e essa é a questão, ela vai dar a luz. Ela deve fazer a sua decisão. E escreve do lado esquerdo para cima, fazer a sua decisão. A Escritura está na parede. Vemos que a terra está por ir-se ou partir. Isso é correto. E vemos a igreja, ela está apodrecida, está quase para ir-se. E as dores de parto estão sobre toda ela, sobre o mundo e sobre a igreja. E nascerá um mundo novo, nascerá uma igreja. E nascerá uma igreja nova para ir ao milênio. Nós conhecemos isso e desenha uma pedrinha angular do lado esquerdo. E escreve para cima do lado esquerdo, nascerá uma igreja nova ou noiva. E aí em cima escreve, na margem de cima, nascerá uma igreja nova para o milênio. Agora continua dizendo aqui, portanto, a obra que está profetizada para ser realizada ou feita, vai ser feita e todos vamos ver essa obra no meio dos gentios em primeiro lugar. Mas é que no meio dos gentios estão as 10 tribos. De onde as vai recolher ou juntar? De onde foram colocadas? Dentre os gentios. Agora olhem em Isaías, capítulo 43. Isaías, capítulo 43, verso 3 al 7, versículo 3 ao 7, diz:
Porque eu, Jeová, teu Deus, o Santo de Israel, sou teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e a Sebá por ti. Porque meus olhos fostes de grande estima diante de meus olhos, fostes honrável, e eu te amei. Darei, pois, homens por ti e nações pela tua vida. Agora vejam o que vem em continuidade. Não temas, porque eu estou contigo. Do Oriente. E aí ele escreve do leste, um risco, Rússia e dos outros países. Escreve o leste, um risquinho, Rússia e demais ou outros países. E também nesse estudo bíblico, aí também nessa parte do Oriente, na outra parte escreve, na outra Bíblia, em cima da palavra Oriente, escreve Israel. Do Oriente trarei tua geração, e do Ocidente, e aí em cima escreve América, te recolherei. E do lado direito escreve América, e à esquerda escreve aí Ocidente, Oeste, América. Agora vejam esse remanescente, que é o povo hebreu. Vejam aí as 10 tribos aí. São os 144.000 as 10 tribos do norte e as 2 tribos do sul, mas as 10 tribos do norte, olhem onde é que se tinha profetizado que estariam, porque estão dispersas, ou está dispersa, espalhada. E aí diz em Isaías que as recolheria. Do Oriente trarei tua geração, e do Ocidente te recolherei. Ou seja, que no Ocidente seriam recolhidas. Agora vejam, em Ezequiel, no capítulo 37, aí nos fala dessa visão dos ossos secos. E sobre isso nos diz algo aqui muito importante, porque o Espírito de Deus sabemos que voltaria para Israel através de um homem. Mas olhem, no capítulo 37, versículo 10, aí nos diz aí: e profetizei como me tinha mandado, e entrou o Espírito neles, e viveram, e estiveram ou puseram-se de pé, um grande exército em extremidade. Agora nessa escritura, vejam, num estudo em cima dessa escritura e dessa porção ou dessa parte onde diz: e entrou o Espírito neles, e aí colocou Espírito Santo, E.S. E viveram. Continua dizendo, e viveram e ficaram sobre seus pés, um grande exército em extremidade, ou em extremo. Então me disse: filho do homem, todos esses ossos são a casa de Israel. Agora aí ele escreve: agora é a igreja. E aí em cima escreveu as 10 tribos do Reino do Norte. E desenha uma pedra angular aí, do lado direito. Agora vejam, é no meio da igreja que essas 10 tribos do norte estariam sendo chamadas, e de onde estariam sendo chamadas essas 10 tribos do norte. Agora, olhem também aqui
En 2 de Samuel, em 2 de Samuel, en el capítulo no capítulo 2, isto foi ou aconteceu quando Davi foi ungido. Foi ungido pela casa de Israel, ou seja, as 10 tribos, e também foi ungido pelas 2 tribos do sul, encabeçada por Judá e Benjamim. Mas olhem, no capítulo 2 de 2 de Samuel, no versículo 3, nos diz: também levou Davi consigo os homens que com eles estiveram, cada um com a sua família, os quais moraram nas cidades de Hebrom. E vieram os varões de Judá e ungiram lá a Davi por rei sobre a casa de Judá. E deram avisos a Davi, dizendo: os de Jabes de Gileade são os que sepultaram Saul. Agora vejam, ele escreve aí do lado dessa escritura, em um estudo bíblico. Primeiro foi ungido sobre as tribos do norte, da casa de Efraim ou tribo de José, e depois sobre a tribo de Judá e Benjamim, a casa de Judá. Primeiro foi ungido sobre as tribos do norte, da casa de Efraim ou tribo de José, e depois sobre a tribo de Judá e de Benjamim, a casa de Judá. Foi ungido, vejam vocês aí, eles o reconheceram como rei, como o seu rei. Portanto, os primeiros que estariam reconhecendo como o ungido do último dia seriam essas 10 tribos do norte, e depois as 2 tribos do sul, representadas lá em Judá, ou seja, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Agora, mais aí na frente, aí nos fala, no capítulo 5, aí nos fala, no versículo 1, vieram todas as tribos de Israel até Davi em Hebrom e falaram, dizendo: eis-nos aqui, teus ossos e tua carne somos. E até antes de agora, quando Saul reinava sobre nós, eras tu quem tiravas Israel da guerra e voltavas a trazê-la. E também Israel, Jeová tem dito: tu apacentarás o meu povo Israel, e tu serás príncipe sobre Israel. Vieram, pois, todos os anciãos de Israel até o rei de Hebrom, e o rei Davi fez pacto com eles em Hebrom diante de Jeová, e ungiram a Davi por rei de Israel. Davi tinha 30 anos quando começou a reinar, e reinou por 40 anos. Em Hebrom reinou sobre Judá por 7 anos e por 6 meses, e em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo Israel e Judá. Agora, olha o que em continuidade continua dizendo aqui. Agora lembrem-se que uma coisa são as 12 tribos, onde 12 mil de cada tribo, que são 144 mil, vão ser chamadas e juntadas. Isso será através da grande voz de trombeta ou trombeta final. No livro de Citações, na página 111, nos diz, no parágrafo 968, e o Senhor, nós cremos que iremos junto com Ele quando Ele soará a trombeta. Nós cremos que a noiva se irá nesse dia. E escreve 8º dia. E nós
E nos juntaremos com o grupo hebraico de São Pedro e seu grupo, e juntos estaremos na ceia das bodas em glória. E aí em cima escreve: nos reuniremos com o grupo hebraico. A grande trombeta soará. E rápido. E também escreve aí em cima do começo desse parágrafo. 968 escreve o dia 8º. Nos reuniremos com o grupo hebraico, a grande trombeta soará e rápido. O dia 8º. Nas eras, sem editar, na página 364 deste livro das eras sem editar, nos diz aí, lá embaixo do parágrafo 264, agora observem, para mostrar que esta não é a era metodista da qual estou falando, no entanto, é o traslado, e aí escreve à direita, entrelace, é o translaçamento. Estão prontos para escutar? Todos? Escutem muito bem agora. Porquanto tens guardado a palavra da minha paciência, eu também te guardarei. Esse pequeno remanescente, escreve do lado direito o remanescente, e uma pedra angular da hora da prova, quando reticências. A igreja vai chegar num ponto em que vocês terão que entrar nesta organização. Você vai ter isso, irmão, isso é tudo. Ou você vai estar organizado, ou levará ou tomará a marca da besta. Em cima da margem escreve a marca da besta. Isso é tudo. Você vai estar organizado ou tomará a marca da besta. Ou você vai se organizar ou vai entrar na denominação. E isso realmente vem a marca da besta, porque é um boicote. Vem? Escreve à direita boicote. Vir sobre o que há de vir sobre o mundo e o que há de vir sobre o mundo inteiro para provar os moradores da terra. Eis aqui eu venho brevemente. Retém o que tens para que ninguém tome a tua coroa. E aí nesse lado direito, nessa porção da escritura, desenha uma pedra angular e as eras. Agora, esta grande prova, a hora da prova que há de vir para provar o mundo todo, entra na tribulação. Em uns momentos veremos isso. Entra na tribulação, e a tribulação não veio nos dias de Wesley, assim que, em qual era estamos diante do que é posta, é colocada essa porta diante do que está entre a de Wesley e onde se dirige a igreja agora, e na que já está na era de Laodiceia. Mas este pequeno lugar aqui mesmo, durante os últimos 35, 40 anos, tem sido ou foi uma porta aberta, posta, colocada diante das pessoas para entrar, e Deus tomará o remanescente e os selará. Do lado direito escreve porta aberta e uma pedra angular e as eras. E eles ficarão mornos. Aí onde diz, Deus tomará o remanescente e o selará, e do lado esquerdo escreve remanescente. E eles ficarão mornos e os vomitará de sua boca. A obra será cortada, a igreja sobe, e aqui vem o anticristo entrando para destruição ao mesmo tempo que o diabo cai do céu e se encarna em um homem, o Espírito Santo sobe e vem encarnado em um homem. Sobe para onde? A era da pedra angular é tirada. Sai da dispensação da graça
Perfeitamente enquadra-se com toda a Bíblia em tudo. Agora, muito bem. Agora, aqui está o aparecimento da Virgem adormecida. Também prova que a última das eras da igreja se move para a primeira parte de Pentecostes, porque elas entram na grande tribulação, que virá na reticência, que não veio na era de Wesley. Aí desenha uma pedra angular e as eras. E uma seta, onde diz, se move para a primeira parte e aí sai de baixo em uma linha para a sétima era. Versículo 11. Muito bem, uma coroa de vida. O versículo 11 diz, eis aqui eu venho brevemente, que rapidamente depois disto, agora vem. Eis aqui eu retenho o que tu tens. Significa reter o que tens. Continua aferrado, preso nisso, para que ninguém te tire tua coroa. Agora, do lado esquerdo escreve coroado. O que é uma coroa? O que é uma coroa? Uma coroa quer dizer ou significa que a pessoa tem um domínio. A pessoa é um rei se a pessoa é coroada. Vem. E nós somos filhos de Deus quando somos coroados com vida eterna. E nosso domínio é a terra. Os fez reis e sacerdotes para Deus. E aí escreve do lado esquerdo para cima, a coroa da vida eterna. Agora vejam, quando diz retém o que tu tens para que ninguém tome a tua coroa, seria tirada, a vida eterna da pessoa seria tirada, e lhe é dada para outro. Agora, vejam, continua dizendo aqui, e sob o ministério das duas oliveiras, através dos quais o Espírito Santo estará falando, chamando e juntando 12.000 de cada tribo, estarão as 12 tribos lá em Israel? Não estão lá. Somente são reconhecidas duas tribos, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Agora olhem. No livro das eras, no editado, nos fala que os filhos de José, ou através dos filhos de José, Israel teve 13 tribos. Olhem, na página 299 desta versão, que seria a 297, diz: Agora, antes de continuar esse estudo de Judas, voltemos para o Antigo Testamento para ver como é que Deus fez a mesma coisa lá durante aquele tempo. Em Gênesis 35, 23 ao 26, os filhos de Jacó foram 12 em número, e seus nomes foram Rubem, Simeão, Levi, Judá, Isachar, escreve ele aí, Zabulon, José, Benjamim, Dan, Neftali, Gade e Aser. Os descendentes desses 12 filhos foram as 12 tribos de Israel, com a exceção de que José não teve uma tribo chamada por seu nome, senão que na providência de Deus haveria de haver 13 tribos. E os 2 filhos de José, lhes foi concedido a honra de trazer as 12 até 13. Vejam, você sabe certamente que isto foi necessário, sendo que Levi foi separado para Deus para o sacerdócio. Agora olhem, ele escreve aí embaixo, os 2 filhos de José trouxeram Israel a se tornarem 13 tribos. Os 2 filhos de José
tornaram Israel para ser 13 tribos. Quando Israel partiu do Egito e Deus lhes deu o tabernáculo no deserto, vemos a tribo de Levi servindo as 12 tribos. Rubem, Simeão, Isacar, Judá, Zabulon, Benjamim, Dan, Naphtali, Gade, Aser, Efraim e Manassés. Assim, são nomeadas em Números 10, do 11 ao 28. Não existe menção alguma de José ou de Levi. E aí em cima escreve José e Levi. Mas quando a gente presta atenção ou nos fixamos em Apocalipse 7, 4 ao 8, onde diz que 144.000 selados de todas as tribos dos filhos de Israel, os nomeia assim: Judá, Rubem, Gad, Aser, Naphtali, Manassés, Simeão, Levi, Isacar, Zabulon, José e Benjamim. Estamos novamente com as 12 tribos, com Levi e José nomeados entre eles, mas com a ausência de Dan e de Efraim. E em cima de Dan escreve águia, e em cima de Efraim escreve boi. Agora, estamos com a pergunta: por que foram tiradas essas duas tribos? Por que foram tiradas essas duas tribos? A resposta está em Deuteronômio 29, do 16 até o 20. Porque vós sabeis como habitamos na terra do Egito e como temos passado por meio das pessoas que haveis passado, e haveis visto suas abominações e seus ídolos, madeira e pedra, prata, ouro, que eles levam consigo. Tem consigo, talvez haverá entre vós varão, ou mulher, ou família, ou tribo, cujo coração torne-se hoje de com ou para com Jeová nosso Deus, por andar a servir aos deuses daquela gente. Talvez haverá em vós raiz que coloque veneno e arrenco, e seja, quando tal ouvir as palavras desta maldição, ele se abençoe no seu coração, dizendo: terei paz, mesmo que ande conforme o pensamento do meu coração, para acrescentar a embriaguez à sede. Jeová não querá perdoar-lhe, antes fumegará depois o furor de Jeová e o seu zelo sobre tal homem, e assim se assentará sobre ele toda maldição escrita neste livro. E Jeová arriscará o seu nome debaixo do céu. Aqui está a maldição pronunciada contra a idolatria ou fornicação espiritual. A tribo que se tornasse para a idolatria, seu nome é tirado, teria seu nome tirado. Na história das 12 tribos cujos nomes foram apagados por causa a idolatria, seus nomes foram apagados, e reedificou Jeroboão a Siquém, no monte de Efraim, habitou nela, e saindo de lá reedificou a Penuel. E disse Jeroboão no seu coração: agora se voltará o reino à casa de Davi. Se este povo subir para sacrificar a casa de Jeová em Jerusalém, porque o coração deste povo se transformará, se tornará para o seu senhor Roboão, rei de Judá, e me matarão a mim, e vós se tornarão para Roboão, rei de Judá. 298. E falou, e houve conselhos, e o rei fez 2 bezerros de ouro, e disse para o povo: já é farto subir para Jerusalém. Eis aqui teu deuses, ó Jerusalém, que te fizeram subir da terra do Egito. E tudo isso é em uma forma atualizada neste tempo final. Está acontecendo tudo isso em uma forma atualizada neste tempo final. E pôs um em Betel e o outro pôs em Dan. E isto foi por ocasião de pecado, porque o povo ia adorar diante de um até Dan. 1 de Reis 12, 25 ao 30. Efraim é dado se dá a ídolos, deixa-o. Oséias 4, 17.
Prestem atenção, particularmente, que o castigo no tocante à idolatria foi que o nome daquela tribo haveria de ser apagado debaixo do céu, riscado, Deuteronômio 29:20. Não diz que seria apagado no céu, aí está a diferença nisso, senão que debaixo do céu. E assim é exatamente como é, porque Israel agora está na Palestina e dentro de pouco tempo o Senhor selará, e aí em cima escreve com Moisés e Elias. E dentro de pouco tempo o Senhor selará a 144 mil deles. Mas você presta atenção que Dan e Efraim não estão nesse número. Agora, continua dizendo aqui, essas são as que formam o reino do sul, que coube a dinastia de Davi, ou seja, de Judá e de Benjamim, depois do rei Salomão. Portanto, do meio dos gentios, tem que ser chamados os que correspondem ou pertencem às 10 tribos das 12 tribos. E talvez também uma parte das outras 12 tribos também estejam entre os gentios. Na página 399 do livro das Eras, sem editar, aí nos diz, aí vem seus 144 mil que receberão o evangelho depois da gente, ou de nós. Eles não podem receber ao mesmo tempo que a luz está sobre os gentios. Os judeus estão negando e escondendo, ocultando. Agora, quando a luz, os gentios são levantados, depois o Espírito vem sobre 2, para dar-lhes testemunho a eles. Sobre os quais 2? Sobre o ministério de Moisés e Elias. Então os judeus o recebem, que são os 144 mil das tribos perdidas de Israel que receberão o evangelho, e a noiva é levada. Porque isso acontece, diz na página 359, antes de começar a grande tribulação. E escreve aí do lado direito, as tribos perdidas de Israel. Mais em cima, aí nesse parágrafo, começando, uma pedra angular e as eras. Do lado direito. Agora continua dizendo, talvez os últimos que recebam o chamado sejam as 2 tribos que já estão em Israel, ou os que correspondem a essas 2 tribos, ou a parte dos que pertencem a essas 2 tribos, porque parte dessas 2 tribos também estão ou está entre os gentios. E nos diz aqui num estudo bíblico que está este escrito. É um estudo atrás da folha, na folha de trás. Ele escreve aí, assim como a voz de Cristo, como a trombeta do Evangelho da Graça, esteve juntando os escolhidos na sua igreja, no seu reino espiritual, que será físico, logo, brevemente, os anjos, com a mensagem de grande voz de trombeta, juntarão todos os escolhidos de Deus no corpo místico de Cristo, e os escolhidos dos gentios na igreja de Cristo, que é o Israel celestial e espiritual, e aos escolhidos do povo hebreu, que são os 144 mil, 12 mil de cada tribo. É a mesma mensagem que chame juntos os escolhidos entre os gentios, a igreja noiva, a qual também essa mesma voz de trombeta junta, chame juntos os escolhidos do meio do povo hebreu. E aí diz, assim vem a restauração de todas as coisas. Não pode se realizar a restauração de todas as coisas sem essas 2 varas juntas, sem a tribo do norte, as tribos do norte e as tribos do sul. Vara de José por Efraim e vara de Judá, que são as 2 tribos do sul, Judá e Benjamim.
Agora continua dizendo, será um recolhimento entre os gentios, tal como aconteceu no Egito, para ir à terra prometida, para voltar à terra de Israel. Será tal como aconteceu com Moisés? Tudo isso está na obra de Deus prometida para este tempo final. Olhem aqui também, em uma caderneta também nos deixou este escrito, escreve a porta do leste. Em cima escreve o anjo do leste, Israel, os judeus. A porta da segunda vinda de Cristo, e em cima escreve pela qual Israel entra, pela qual entrar Israel entrar. A porta da segunda vinda de Cristo como leão da tribo de Judá. Ele vem pela porta do leste e em cima escreve Israel e judeus. A porta que se abrirá para Israel no último dia. E escreve como relâmpago que sai do oriente e se mostra no ocidente. A porta que se abrirá para Israel no último dia, que se abre para Israel entrar. A porta da segunda vinda de Cristo. Cristo é a porta aberta no céu. Em Apocalipse 4, versículo 1, vê que eles entram pela porta da segunda vinda de Cristo, não da primeira. Por isso é que o reverendo William Branham, quando quis ir lá, ele, se chegasse a ir, os iria fazer entrar pela porta da primeira vinda do Senhor. Os iria introduzir na dispensação da graça. Não podia Deus permitir isso. Deus não podia permitir isso. Agora vejam que o porquê. A ele não lhe foi permitido ir até lá. Mas, no entanto, ao Dr. William Souto, sim. É uma boa pergunta. Agora vejam vocês, ele não podia ir até lá. Ele tinha um dos ministérios das duas oliveiras. Tinha o ministério de Elias na sua quarta manifestação. Ou seja, tinha um dos ministérios das duas oliveiras, nos quais, no fim do tempo, esses ministérios estariam no instrumento, que estaria o ministério de Elias na sua quinta manifestação, o ministério de Moisés na sua segunda manifestação. E para a igreja, que é o sétimo selo, estaria o ministério de Jesus na sua segunda manifestação. Agora, vejam, aqui também nos diz, no livro A Renro é Amarguras. No livro dos selos, na página, vamos ver se é neste aqui, 458 do livro dos selos, em espanhol, diz, aqui também ele escreveu 458. Embaixo diz, metade da página, olha. Perceba agora que os 144.000 de Deus, os judeus escolhidos, não se ajoelham diante da besta, deísmos denominacionais, nem tampouco diante de estátuas e outras coisas, mesmo que a sua nação se unirá com um pacto com este sistema durante esse tempo. Os 144.000 não fazem parte disso. Será igual como é hoje com a igreja gentia. Aí do lado direito, desenha uma estrela de Davi, e também para cima escreve: a nação judia ou judaica se unirá, em outra oração, em um pacto com a besta. A nação judaica se unirá em um pacto com a besta. É um grupo escolhido e não pode se fazer com que entrem tais coisas. Eles não crerão nisso.
Não, Senhor. Uma vez que a luz lhes iluminou, então daí para frente tudo está consertado. Quando eles vejam o que acontece, depois a vindicação, a prova, e vejam na Bíblia que a palavra vive, e aí em cima escreve encarnada. Ou seja, essa palavra sendo vivificada neste outro, escreve em cima feita carne. Ou seja, é a palavra feita carne, que a palavra ainda vive. Vale mais deixá-los em paz, porque eles creem completamente. Pode ser que não possam explicar, mas sabem que o têm. É por isso que ele diz, quando eles tenham a possibilidade de agarrar-se de algo real, não as profecias, não a letra. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Quando eles tenham a possibilidade de se agarrar de algo, aí estarão, ou está Moisés e Elias aí. Como eu tenho dito várias vezes, tem muitas coisas que não posso explicar, mas sei que são a verdade. E aí do lado esquerdo ele escreve, não as pode explicar, mas sei que são a verdade. Então, é entre o sexto e sétimo selo, quando ele chama essa gente, os quais foram mencionados por Jesus Cristo em Mateus 24, 31. Quando a trombeta soe, será a trombeta das duas testemunhas da era de graça para os judeus. Soa uma trombeta. Agora vejamos isso mais claramente em Mateus 24, 31. Enviará seus anjos, não é somente um, mas dois, com grande voz de trombeta. O que é? Quando Deus fala, ouve-se o som de trombeta. Sempre aconteceu ou foi assim a voz de Deus, chamando para a batalha. Aí do lado direito para cima escreve Moisés e Elias. E do lado esquerdo também escreve a grande voz de trombeta para cima, em cima. E Moisés e Elias. Deus está falando. Estes dois anjos vêm com o som da trombeta. E percebam bem, nos dias da voz do sétimo anjo soa a trombeta. Nos dias da voz do primeiro anjo, soou a trombeta. Nos dias da voz do segundo anjo, soou a trombeta. E assim foi quando ele mandou cada um. Quando ele mandou cada um ou cada qual. Mas quando foram anunciados os selos, estavam todos juntos num grande cenário divino para chamar um grupo de gente. E houve aconteceu o som de uma só trombeta e foram abertos 7 selos. Ele está reunindo os seus judeus escolhidos dos 4 ângulos da terra. E aí escreve céu. Agora olhem, do lado esquerdo para cima escreve a grande voz de trombeta. E em um estudo bíblico que colocaram esse parágrafo, foi colocado aí, ele escreve aí, onde diz, ele está reunindo os seus judeus escolhidos dos 4 ângulos da terra. Aí deixaram uma margem e ele escreveu, os hebreus escolhidos das 10 tribos do norte e das 2 tribos do sul. Os hebreus escolhidos das 10 tribos do norte e das 2 tribos do sul. Como vimos, ele falou dos 6 selos, mas não disse nada do 7º selo. Vemos em Mateus 24, 32 que Jesus entra para falar de parábolas relacionadas ao tempo do chamamento dos judeus escolhidos. Ele falou dos primeiros selos, mas não fala nada do 7º. Agora ele continua dizendo aqui, portanto, Israel está esperando por um homem com o ministério de Elias e, portanto, também estará o ministério de Moisés, respaldando esse labor que estará sendo feito.
Aqui também nos deixou em um escrito, olhem. Escreve, é como uma águia que precisa de dois, ou seja, que precisa de duas asas. É como uma águia que precisa de dois, porque a trombeta de Deus soará e ambas asas se juntarão. Ou seja, ambos ministérios se juntarão porque a águia precisa das duas asas. Tem um desenho que ele fez, eu não trouxe, que ele fez um desenho de uma águia. Eu creio que está em um dos livros das eras. Que ele desenhou, se vocês estiverem por aí, podem pôr. Olhem ele aqui. Olha, eu coloquei, fiquei contente. Olha aqui, porque eu achei rapidamente. Nesse desenho, não sei se vocês têm esse aqui. Se tu colocas ele aí rapidinho, porque nós o pusemos, onde ele desenhou uma águia e escreve: onde esteja Jesus, estará Moisés e Elias, porque o Filho do Homem vem com os seus anjos. E escreve Malaquias 4:2 e escreve Jesus no meio, Moisés e Elias. Se vocês não tiverem, eu tiro a fotografia para que se ponha, para que vocês saibam exatamente como é ou como está. Agora vejam aí, o irmão William era um bom desenhista. E vejam vocês, até desenho ele nos deixou. E aí nós podemos ver, até as crianças podem ver tudo isto. Eu creio que comigo é mais rápido. Já enviei. Agora vejam. Isso estava aqui nesse livro das eras. Olhem, vê? Essa é a sombra, mas o desenho depois, e vocês o têm. Vê que se precisa das duas asas, porque o Filho do Homem não pode vir sem uma asa, tem que vir com as duas asas. Olha, ele desenha assim, desse jeito, a águia com essas duas asas, as quais ele diz aí o escrito, porque a trombeta de Deus soará e ambas as asas se juntarão, e os mortos em Cristo ressuscitados e os santos transformados. Agora ele diz que Moisés, diz que Elias chamará Moisés junto com ele, na página 57, vamos ver aí. Do livro de citações, parágrafo 494 diz: o espírito de Elias fora dessa igreja gentia somente continuará diretamente para dentro dessa igreja judaica, ou seja, para a era da pedra angular, para dentro dessa era judaica, dessa igreja judaica, irá diretamente para dentro e chamará Moisés junto com ele. Vê, estão as duas asas juntas, juntadas, e desenha uma pedra angular e as eras do lado direito e uma seta para a pedra angular desde dentro, duas setinhas. E chamará Moisés junto com ele. Aí onde diz o espírito de Elias, e escreve quinto Elias em cima. Irá diretamente para dentro e chamará Moisés junto com ele. Aleluia. Eu vejo em vocês e ele. E circula e ele. Porque é nesse instrumento onde o Espírito Santo estaria operando esses ministérios. E nele pregará a mesma mensagem de Pentecostes para os judeus. E escreve ano de jubileu, Levítico 25, os quais rejeitaram o Messias. Amém? Vocês o veem? Será a mesma mensagem pentecostal que esses judeus pregarão diretamente para eles. Novamente, porque esse mensageiro, perguntaram para o irmão Branham se era o mesmo. Ele disse que não. Que é levantado, um profeta levantado no seu próprio povo, entre seu mesmo povo. É uma das perguntas
Em perguntas e respostas, aqui está isso. A 400. Vamos ver. 408. A pergunta 17. Pergunta 17 diz: Irmão Branham, esse sétimo anjo com o espírito de Elias é o mesmo Elias enviado para os 144.000 judeus durante os 3 anos e meio da tribulação depois do rapto? Alguns estamos confusos com esse ensinamento, ou enrolados. Não, não é o mesmo. São dois homens diferentes. Eliseu, que veio na forma no lugar de Elias, não foi Elias. E quando o espírito de Elias veio sobre um homem chamado de João Batista, também não foi Elias. E o homem, o sétimo anjo, o mensageiro enviado no fim da era de Laodiceia, não será Elias fisicamente, será bem melhor um gentil para o seu povo. Então o espírito de Elias vindo, neste momento para essa gente, será um judeu. Vê? Porque sempre uma pessoa é enviada para o seu próprio povo. Essa é a minha revelação. E aí ele escreve, em cima dessa resposta, o quinto Elias é igual, será um judeu. Agora, olhem aqui nessa que estávamos lendo da página 57. Aí em cima, escreve Moisés e Elias, e também na margem para cima, na esquerda, escreve a era judaica é igual, dispensação do reino e era da pedra, ou seja, da pedra angular, uma pedrinha angular, e escreve a era gentia. Agora, olhem, aqui nos diz na mensagem, os ungidos dos últimos dias, na página 40, desta mensagem diz: lembre-se, quando ele tentou se manifestar na igreja, ele foi expulso. Ainda essa igreja dizem que são reticências, são ungidos, mas aqui está a palavra. Próprio Cristo. Essa é a palavra ungida, e escreve Moisés e Elias, que virá pelo resto do seu corpo a noiva. De onde sai? Da noiva. Os ungidos, reticências, a mesma água que regou o trigo, como falamos há pouco tempo, também rega o joio ungido. Só os escolhidos ou os predestinados poderão fazer a diferença entre eles. Só os escolhidos poderão fazer essa diferença ou diferenciação. E escreve do lado direito para cima a palavra feita carne. Agora olhem também na página 94 do livro de citações, parágrafo 815, nos diz: prestem atenção no ministério de Moisés. Elias era um profeta para todas as nações, mas Moisés foi o dador da lei para os judeus, só para os judeus. Bem, Moisés somente foi para os judeus. Escreve do lado direito Moisés e Elias. O profeta Elias foi para todas as nações, mas Moisés se transformou em um profeta para os judeus e um dador da lei. Vê? Essa foi a sua mensagem. A lei. Em cima escreve Elias para toda a nação, Moisés para os judeus. Agora continua dizendo, na mensagem que eu estou lendo, porquanto é obra de Deus para este tempo final, ninguém poderá parar esse labor. Bem melhor, poderão ajudar toda pessoa e até mesmo todas as nações. Deus sabe como fazer para pôr da parte ou a favor da sua obra pessoas e nações. Ou seja, Ele vai fazer e vai obrar tudo para o bem. Pessoas de posições e até mesmo que não tenham posições, mas que seriam de grande ajuda para a obra.
e também nações inteiras. Ele não disse em Isaías, vamos ver em Isaías capítulo 66, onde as nações, vejam, aí nos fala de algo sobre as nações. Isaías 66, versículo 18, nos fala das nações vendo essa glória. Capítulo 66, versículo 18 diz: porque eu conheço suas obras e os seus pensamentos. O tempo virá para juntar todas as nações e línguas, e virão e verão a minha glória. E aí desenha uma pedra angular e as eras e uma seta para a pedra angular. Onde é que veriam a glória de Deus? Em era de pedra angular, na dispensação do reino. Agora vejam, na página 16 desta mensagem que foi repartida hoje, que é palavra de saudação aos pastores, e foi pregada no dia 21 de julho de 2008, nos diz, na página 16 desta mensagem, por essa causa na visão da carpa, onde a promessa é que estará a presença de Deus, a coluna de fogo e o anjo do pacto. O anjo que acompanhava o reverendo William Branham estará aí nessa carpa catedral, e entrará no quarto ou no quartinho pequeno, e a coluna de fogo estará aí. Agora já vimos onde é que veriam a glória de Deus sendo manifestada no meio da igreja. Vejam vocês, portanto, haverá uma manifestação plena de Deus através da palavra criadora, que Deus estará falando através do seu Espírito, e, consequentemente, haverá um instrumento através de quem Deus estará se manifestando. Agora, é tão difícil de entender isso? Isso é tão fácil como 2 mais 2 são 4. Se haverá um instrumento pelo qual ele estará falando, pois tem que ter um véu de carne, tem que ter um ser humano em quem Deus estaria falando para a sua igreja, para o povo de Deus. E a terceira etapa, ao ser para a noiva, para as fátuas e as virgens adormecidas, e para os perdidos e para os 144 mil, todo mundo estará vendo essa manifestação. Haverá um instrumento através dele, Deus estará se manifestando, e os sinais, milagres e maravilhas que estão prometidos para serem feitos pelas 2 oliveiras estarão sendo vistos nessa manifestação. Em qual manifestação? Nesse instrumento que Deus iria ter no meio da sua igreja. Será um tempo muito glorioso para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Na página 110 do livro de Citações, no parágrafo 957, diz: olhamos as nações se unindo, o mundo se unindo, as igrejas se unindo, olhamos a noiva se unindo com a palavra, porque a palavra é Deus, e como a palavra sim é o noivo, sendo a palavra, e a noiva sendo ouvidora da palavra, vêm juntos ou tornam-se juntos para se unirem, unem-se como um matrimônio. Vejam, ele está se preparando, eles estão se preparando para uma boda, e eles se tornaram um. A palavra se transformou em você, e você se transformou na palavra. Desenho a pedra angular e as eras. E em cima escreve: a palavra se fazendo carne, e outra oração se unem como um matrimônio ou casamento. A palavra se fazendo carne se unem como um matrimônio. Agora continua dizendo aqui: quando o reverendo William Branham recebeu ou teve essa visão da carpa, ele estava nos ares e queria descer, mas não podia. Ele foi a um determinado lugar, viu essa carpa catedral que nunca tinha visto na sua vida e que era gigantesca. Portanto, já estava feita, construída, e era de alguma pessoa e de algum grupo. Ou seja, era de alguém. E de algum grupo. De quem será? E de que grupo será?
aqui estamos. Essa palavra está sendo cumprida, ou seja, é trazida à vida, brota à vida. Enquanto se estava como profecia ou como visão, não estava feita uma realidade, não estava viva. Agora, quando diz que de algum grupo, agora esse grupo fica rindo, levanta as mãos, fala. Glorifica a Deus. Aqui estamos. E se é de alguém, então é do instrumento que Deus está usando, o Espírito Santo está usando no meio desse grupo. Meio simples que é tudo, mas os intelectuais complicam isso. E por quanto a terceira etapa, que é produzida pela voz do anjo forte, que desce do céu, clamando como quando um leão ruge, e 7 trovões emitindo suas vozes, a voz de Cristo é a voz dos 7 trovões emitindo suas vozes de uma forma consecutiva, uma após a outra, portanto a voz de Cristo estará aí. E, consequentemente, já os trovões estarão aí. E estarão trovejando, falando aí. Cristo falando aí através do seu Espírito, e tudo estará acontecendo. Agora, como é que podem estar os trovões aí e ser falados? Ora, tem que ter um instrumento, uma boca. Agora, olhem no livro desta mensagem, deste folheto, Os Ungidos dos Últimos Dias, na página 53, aí nos fala dessas águias que se juntariam. Olhem, diz: onde quer que estiver o corpo morto, aí se ajuntarão as águias. Onde estiver o corpo morto, a matança, aí se ajuntarão as águias. Onde estiver a carne fresca, a palavra da temporada, aí se ajuntarão as águias. Não foi visto esse monte de pão? Montão de pão nessa visão. E ele disse: alimenta estes. É alimento fresco. É como dizem nos lugares, quando a pessoa vai para um restaurante ou para um lugar, algum lugar, isso acabou de cozinhar, está bem quentinho, acabamos de tirar do forno ou da frigideira, mas depois que está apodrecido, então os abutres chegarão às multidões, ou muitos. Vê o que quero dizer? Quando fazem uma matança, aqui vem as águias. Mas depois de que apodrece, aqui vem os abutres, a águia não terá nada a ver com isso. Jesus disse: onde quer que estiver o corpo morto, onde caiu o maná, na noite em que o maná cai fresquinho, aí se juntarão as águias. Aí desenha uma pedra angular e as eras. Esse é o maná para o dia. Vem, perceba. Mas depois de que apodrece, enche de tapurus, então aqui vem os abutres. Eles não podem cheirar até que apodrece. Olhem. E do lado esquerdo para cima, onde estiver o corpo morto, aí se ajuntarão as águias. Agora olhem também, tem um escrito que ele nos deixou, onde diz, em uma caderneta, ele escreve: a vinda do Filho do Homem é a vinda de Cristo, o anjo do pacto, em um profeta manifestado, cumprindo suas promessas pertencentes para este tempo. Cristo, no seu último profeta, estará falando como leão da tribo de Judá, rei de reis e senhor de senhores, e os 7 trovões falando o grande mistério da segunda vinda de Cristo em carne humana, no seu anjo, no seu último profeta, com o ministério de Moisés pela segunda vez e com o de Elias pela 5ª vez. E assim o grande mistério do 7º selo é aberto aos escolhidos de Deus, que são os primogênitos inscritos no livro da vida do Cordeiro. Como é que seria aberta essa manifestação da vinda do Filho do Homem com os seus anjos no meio da sua igreja? Como seria aberto? Ora, com a proclamação dos 7 trovões, dando a conhecer o mistério da sua vinda. Agora,
Continua dizendo, vejam aqui nesta mensagem, agora lembrem-se que uma coisa são as 12 tribos. Desculpem. Eu fui para a outra mensagem, diz, estará trovejando, falando, Cristo falando aí através do seu Espírito e tudo estará acontecendo. Isso será a maior visitação de Deus através de Cristo, através do seu Espírito, a sua igreja no último dia. No livro das Eras, no editado, vejam, na página 52 desta mensagem, agora lembre-se que se iria estar se dando a conhecer o mistério da segunda vinda do Senhor, e é no cumprimento da visão da carpa, onde os trovões estariam emitindo suas vozes, pois você não espere escutar outra coisa a não ser a revelação do mistério da sua vinda. Aqueles que estariam esperando a sua vinda receberiam essa revelação. Aqueles que o estavam esperando de uma outra forma, de um outro jeito, não iriam compreender, não iriam entender. Seria loucura. Mas vejam vocês, isso seria aberto primeiro para a igreja noiva. E depois, os demais, Deus terá misericórdia também dos demais, porque vejam vocês que aí diz que terão forças para entrar na grande tribulação e dar suas vidas lá. Ou seja, que o mesmo maná, o mesmo alimento que os escolhidos de Deus estão comendo para a transformação, e que para eles vai produzir esse novo corpo, porque em torno, ao redor da palavra, a mesma coisa que fez com Abraão e Sara, que foram rejuvenescidos, essa mesma palavra que os escolhidos de Deus estão recebendo neste tempo e que os transformará, essa mesma palavra lhes dará força para eles para a grande tribulação. A uns transforma, dando o corpo eterno e glorificado, e a outros lhes dá força para darem suas vidas na grande tribulação. Agora ele diz na página 52 do livro das Eras. Diz, embaixo, nesta versão é lá embaixo. Diz, mas algum dia aqueles pés de bronze estarão plantados sobre a terra, ou de pé sobre a terra. Aí na margem de cima escreve Apocalipse 10, versículo 1, 19 do 11 ao 20 e Apocalipse 11, 3 e 6, 12. E ele será o juiz de toda a terra. E escreve juiz aí do lado direito. E com perfeição e com retidão julgará toda a humanidade, e não haverá forma de escapar deste juízo, não haverá mudança desse juízo, nem tampouco haverá moderação, atenuação. Aquele que for injusto será injusto ainda, aquele que será sujo ainda. O ser imutável não muda, o ser imutável não mudará então nesse tempo, porque nunca o fez e nunca o fará. Aqueles pés de bronze, escreve Moisés e Elias, despedaçarão o inimigo, destruirão o anticristo, a besta, a imagem e tudo o que é malvado diante de seus olhos. Tudo é o que? Malvado diante de seus olhos, a sua visão. Ele destruirá os sistemas eclesiásticos que tomaram seu nome apenas para corromper o seu brilho e os despedaçará juntamente com o anticristo. Todos os perversos, os ateus, os agnósticos, os modernistas e os liberais estarão aí. A morte e o inferno, e escreve quinta dimensão, e o túmulo estarão aí. Sim, estarão, porque quando ele vem, os livros serão abertos. E então é quando aparecerá a igreja morna e até mesmo as 5 virgens fátuas. Ele separará as ovelhas dos cabritos, porque o anjo vem para trazer essa separação. Quando ele vem, ou chega e tomará possessão do reino, porque ele pertence. E lembre-se que o reino primeiro está no coração, na igreja, no meio da igreja, de cada escolhido de Deus. Tomará o que? Levará a igreja, esse reino, e com ele virão os milhares
por milhares sua noiva. E escreve do lado esquerdo o reino, que vem para assisti-lo. Oh, glória, glória, ou nunca. Arrependam-se antes que seja demasiado tarde. Desperta, acorda entre os mortos e acode a Deus, ou vai a Deus para ser cheio do seu Espírito, ou te escapará a vida eterna. Faça hoje enquanto houver tempo. Vê se escapará a vida eterna. E nós lemos faz uns minutos atrás como é que pode se perder a vida eterna. Perdendo a coroa da vida eterna. Agora, olhem aqui, neste escrito que ele nos deixou, escreve Apocalipse 10, do 1 ao 11, e escreve: o anjo forte desce do céu envolvido com uma nuvem com arco-íris em torno da sua cabeça. Envolvido em uma nuvem, o arco-íris em torno da sua cabeça. Com os seus olhos como chama de fogo, e escreve videntes, Moisés e Elias. Seus pés como bronze reluzente, como em um forno. Com um livrinho aberto na sua mão. O livro dos 7 selos. E pôs o seu pé direito sobre o mar, e escreve Moisés, e o esquerdo sobre a terra, e escreve Elias. E clamou como um leão ruge, 7 trovões produziram, e entre parênteses, falaram suas vozes. É a voz de Cristo como leão da tribo de Judá, falando através do seu anjo, hoje no último dia, no 7º milênio, para trazer a ressurreição dos santos e a transformação. Para o que é a vinda desse anjo forte de Apocalipse 10, para a ressurreição e a transformação. Na página 352 do livro dos selos, aí nos fala que ele vem para nos redimir, ou seja, que essa voz tem que ser escutada, tanto por aqueles que vão ser transformados, como pelos que vão ser ressuscitados também, porque os mortos ouvirão a voz do Filho do Homem e se levantarão. Diz página 352 do livro dos selos. E acontecerá que no tempo quando o anticristo vem em sua plenitude, Deus também virá na sua plenitude. E escreve com Moisés e Elias, para redimir-nos. E neste livro ele escreve transformar-nos. Sempre correm em paralelo Caim, Abel, Corvo, e a pombinha na arca, Judas e Jesus, e etc. E aqui também neste, no lado esquerdo para cima, em 1, 2, 3 orações, escreve Deus virá na sua plenitude em Moisés e Elias para redimir-nos, para transformar-nos. Na margem aí do lado esquerdo para cima, Deus virá em sua plenitude em Moisés e Elias para redimir-nos, para transformar-nos. Agora, os trovões, nos foi dito ou falado que seriam ouvidos e trovejaram na terra. Olhem, no livro de citações, na página 82, aí nos fala sobre isto, parágrafo 696. Aí diz: olhem, onde estavam as vozes dos trovões? Nos trovões? Não no céu. Na terra? Na terra ele circula. A palavra terra, e desenha do lado esquerdo a pedrinha e as eras, uma seta para a pedra angular. Os trovões nunca foram falados nos céus, foram falados na terra. Portanto, não podem estar esperando que lá esteja se dando a conhecer os trovões. Os trovões são dados a conhecer na terra, e é na terra onde os mortos em Cristo estariam também escutando, porque eles escutam, e nós que vivemos também estaríamos escutando. Depois de tudo isto, depois de que tudo isto se complete, então esses 7 trovões, vozes, é a única coisa que está pregada no livro, que não é revelada, nem mesmo está escrito no livro. Está pregada no livro. Aí mesmo em cima escreve: as vozes dos trovões estavam na terra. É igual. Por profeta.
Oh, que coisa, eu gostaria de poder achar isso, fazer isso na gente e atualmente pudesse. Não fale, por favor, não desta vez. Estou me preparando para deixá-los, não falem. Se em algum tempo você ouviu, ouça. Se algum tempo ouviu, ouça. Estes selos são a parte por trás do livro, e no tempo em que o sétimo anjo está soando, todos os mistérios que estão escritos no livro são finalizados ou terminados. Imediatamente o livro que estava aberto e escrito por dentro é fechado. E aí desenha uma estrela de Davi do lado esquerdo. Os mistérios de Deus são consumados ou concluídos, e esses são os mistérios de Deus, o partir ou ir da igreja e todas essas outras coisas. Quando ele começar a soar ou comece a soar, o mistério será consumado. Agora percebam. Agora note. Então é o tempo para que as vozes do sétimo selo de revelação 10 sejam revelados. O que são os 7 trovões? As vozes do sétimo selo. E o sétimo selo é a segunda vinda do Senhor. E aí, do lado direito para cima, escreve: os trovões é igual às vozes do sétimo selo. Também em cima dessa margem de cima escreve as vozes do sétimo selo. Agora, continua dizendo aqui, assim como, da mesma forma como a teve através dos apóstolos, através de São Paulo na primeira era, através de cada mensageiro em cada era e através do reverendo William Branham na sétima era, mas a visita de Deus no último dia, na era da pedra angular, será maior, muito mais ampla do que todas as outras. Agora, olhem, nos fala na página 86 deste livro dos selos. Na metade da página diz: agora os selos foram abertos na última era da igreja para revelar estas verdades. O Cordeiro abriu os selos e o revelou para a sua igreja, para assim recolher os seus súditos para o seu reino, sua noiva. Vê você? Olha, ele agora quer trazer os seus súditos para si mesmo. Como ele fará isso? Do pó da terra, das profundezas do mar, dos abismos e de todas as partes onde foram colocados, das regiões das trevas, do paraíso, e escreve sexta dimensão. E onde quer que eles estejam ou se encontrem, ele chamará, e eles responderão. É por isso que no Evangelho segundo São João, capítulo 5, versículo 25, ele escreveu aí em cima, onde diz que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e se levantarão, e escreve aí em carne, ou seja, estarão escutando a voz da ressurreição, em carne no meio da sua igreja. Ele chamará e eles responderão. Ele vem para levar os seus súditos. Ele revelou os seus segredos e eles o reconheceram. Depois, para esse tempo, o tempo não será mais. Já se acabou. Terminou. Muito bem. Agora, ele deixa o trono, onde esteve como cordeiro intercessor, para ser o leão, um rei, para trazer o mundo ao juízo, o qual rejeitou a sua mensagem. Ele já não é mediador. Lembrem-se do ensinamento do Antigo Testamento. Quando o sangue se afastava ou era tirado do propiciatório, o que é que acontecia? Se transformava em tribunal de juízo. E agora, quando o cordeiro imolado saiu da eternidade, do trono do Pai, tomou os seus direitos, então foi um tribunal de juízo. E ele então já não é um cordeiro, senão que é um leão, o rei, e clama pela sua rainha que venha para ficar do seu lado. E desenha uma pedra angular e as eras e uma seta para a pedra angular. Aí em cima, aqui embaixo, na 86 do lado direito, embaixo escreve juízo. Isaías 61, versículo 1. E aqui na página 87, em cima, escreve: já não é cordeiro, senão leão. Leão, rei. O sexto selo é igual ao juízo. E olhem aqui em uma das anotações, nos diz a meia hora de silêncio e as coisas que acontecem.
Ele vem da mediação no último selo, como leão, rei. A meia hora de silêncio é as coisas que acontecem. Ele vem da mediação no último selo, como leão, rei. Qual é o último selo? O sétimo selo. Agora, olhem, no meio dessa oração de ele vem da mediação, no último selo, como leão, rei, ele escreve aí no meio, rei, porque tem a ata de propriedade. Porque tem o quê? O título de propriedade. Por isso é que vem como rei. Agora olhem, nesta mesma mensagem que estamos lendo, mais embaixo diz, na página 17, onde nos detivemos aí, mas mais embaixo onde diz: por isso o reverendo William Branham queria obter uma carpa gigantesca, tenda gigantesca, para poder pregar as trombetas, as taças e as pragas contidas nessas taças. Ou seja, que tudo isso está ligado a uma carpa catedral gigantesca e a um ministério, o ministério de Elias e o ministério de Moisés. Se está ligado ao ministério, ora, tem que estar ligado a um instrumento, a um mensageiro. Nesta mensagem de perguntas e respostas, que foi do dia 30 de agosto de 64 AM, ou seja, pela manhã, ele nos fala aqui na página 61, diz então, lendo aqui de São Marcos, capítulo 13, versículo 27, então enviará seus anjos e juntará os seus escolhidos dos 4 ventos ou esquinas, e escreve aí do lado direito dos 4 ventos, desde uma extremidade da terra até uma extremidade do céu. E isso fala da ressurreição, a transladação, subindo. E escreve a ressurreição, Moisés e Elias, escreve aí. Ele enviará seus anjos para juntar. Alguma vez vocês pensaram o que são os anjos? Mensageiro. Ele os juntará, os congregará, trazendo-os, atando-os desde a extremidade da terra para a extremidade do céu. A palavra que foi sido e foi manifestada na terra, veem, captam isso, a palavra foi falada, aqui está ela, manifestada. Desenhe uma pedra angular aí do lado direito, as eras. E aqui nos diz em um escrito, olhem, escreve aí na frente, os mensageiros, e escreve em cima Moisés e Elias, e a ressurreição, os mensageiros para juntar os escolhidos. Os mensageiros para juntar os escolhidos, escreve Moisés e Elias, e a ressurreição. Agora continua dizendo aqui, e alguém em algum lugar, em alguma parte, tem que trabalhar junto com todos os crentes desse lugar e de todos os lugares, todos os ministros juntos com suas congregações, têm que trabalhar para que se torne uma realidade a visão da tenda. Apareça a tenda e depois aparecerá o ministério que pertence, ou pertencente. Deus o enviará e obrará nesse lugar como está prometido. Portanto, não há por que ficar preocupado. Quem é que vai ser o instrumento? Aí já está dizendo que vai ter um instrumento, está dizendo aí. Não há que ficar preocupado de quem vai ser o instrumento, senão que vamos fazer o lugar para ele. Foi quando Moisés recebeu a ordem de fazer um tabernáculo, vamos fazer conforme como Deus mostrou, e Deus se encarregará de habitar aí. E assim aconteceu com Salomão. Vejam, o ministério de Moisés está prometido para o último dia, e também a vinda do filho de Davi representado em Salomão. O filho de Davi é Cristo, o herdeiro ao reino de Davi e trono de Davi. No livro das 70 semanas de Daniel, olhem, na página 10 aí nos diz, eu disse,
Esse é o parágrafo 39 desta versão. Aí seria a 12 ou a 13 da outra versão. Página 12 ou 13. Diz, minha esposa disse, como você espera que nossa gente, ou pessoas que a gente é pobre, e muitos deles não têm educação, tal como somos nós, e entender tal coisa igual a essa? Eu disse, Deus dá a resposta disso, não importa quão complicado isso seja ou for. Deus pode esmiuçar isso e torná-lo simples, porque somos uma porção deste povo que está desejando ardentemente por esse dia e por essa hora. E nossos olhos estão colocados no céu, estamos vigiando, velando pela sua vinda. E escreve em cima, com Moisés e Elias, porque o Filho do Homem vem com seus anjos. Eu estou certo, seguro que ele nos mostrará isso, ou seja, se revelará. Agora não nos diz o dia ou a hora, porque nenhum homem saberá disso, mas isso certamente nos dirá o dia. E escreve sétimo dia. Nos dirá o dia da semana em que estamos vivendo, se podemos captá-lo. E tem um escrito aqui que ele nos deixou, aqui na parte de trás. Os judeus estão vigiando pelo Messias que vem. Os judeus estão vigiando pelo Messias que vem. Também na página 112, olhem, que corresponde a 130 da versão que vocês têm. Esta versão é na 112, diz. Agora, irmãos pentecostais, como você pode aplicar tudo aqui na era da igreja de Laodiceia? Eles estão adormecidos através de cada uma dessas eras, esperando. E nós que vivemos, o pequeno remanescente aqui, que permanecem vivos até a vinda do Senhor, não impediremos aqueles que estão adormecidos, porque a trombeta de Deus soará, os mortos em Cristo se levantarão primeiro. E seremos arrebatados junto com eles. Amém. Com eles. Aqui estamos, encontrando-nos aqui mesmo para ir encontrar o Senhor nos ares. Aí ele escreve do lado esquerdo para cima, a trombeta do Senhor soará. Aí está você. Onde estamos? Aqui mesmo. Onde é que foi cortado o Messias? Exatamente onde a palavra disse. Onde começará essa 70ª semana? Exatamente depois que esta igreja seja ou for tirada. Então Deus retorna para os judeus. E aí desenha uma pedra angular e as eras. 1, 2, 3, as 3. As últimas 3. E a pedra angular escreve o remanescente. Você não se lembra que tão breve como a igreja se vai, então os judeus tomam posse. Mas primeiro, a próxima coisa em ordem não é uma nação poderosa, em um avivamento nacional entre os gentios. A próxima coisa na ordem é a vinda do reino de Deus, a vinda de Cristo. Aí em cima escreve o Monte da Transfiguração, porque no Monte da Transfiguração nos mostra a ordem da sua vinda. E aqui em um escrito, atrás nesse livro das 70 semanas de Daniel, aí nos diz, Deus não trata jamais com os pentecostais, wesleyanos e luteranos. Só trata ou lida com o remanescente. Deus já não lida mais com os pentecostais, wesleyanos e luteranos. Ele só lida ou trata com o remanescente. Agora, mais na frente, nesta mensagem, um pouquinho adiante, na página 22, aí diz, está prometido que o mensageiro para Israel, o anjo do pacto, que é Cristo, o Espírito Santo virá e é o mensageiro para Israel.
mas ele virá pela sua igreja, pela sua noiva. E quando os judeus o vejam chegando pela sua igreja, pela sua noiva, dirão: este é quem nós estamos esperando. E olhem, neste escrito é uma caderneta, ele é longo. Ele escreveu aí o mistério. O ministério do sétimo selo é o último ministério do Senhor Jesus Cristo na sua igreja através do seu anjo, em quem opera o ministério de Moisés pela segunda vez e o de Elias pela quinta vez. Para com grande voz de trombeta juntar os escolhidos de Deus dentre os gentios e ser preparados com a revelação da segunda vinda de Cristo como leão da tribo de Judá, rei de reis e senhor de senhores em sua obra de reclamação. E depois se revelará para Israel, para o povo de Israel, para o povo hebreu que o está esperando, e o profeta Isaías 59:20 e Romanos 11:26 diz que virá a Sião o libertador, que tirará de Jacó a impiedade. Cristo se revelou na dispensação da graça nas 7 eras da igreja gentia. Através ou por meio dos seus 7 anjos mensageiros, essas 7 eras refletiram nas 7 igrejas cristãs e na Ásia Menor, e os 7 anjos nos 7 pastores das 7 igrejas. As 7 eras e os 7 anjos refletem a era da pedra angular, espelham e o seu mensageiro, e a obra e ministério que aí se manifestará quando o anjo de Jesus esteja em carne humana. Através dele, Cristo estará se revelando aos seus escolhidos gentios e depois aos seus escolhidos hebreus. 144 mil hebreus. Uma mensagem, quase é uma mensagem o escrito dessa caderneta, mas vejam aí como ele nos detalhou tudo que Deus fez nas eras e o que ele faria neste tempo final, quando esse anjo se fizesse ou se faria carne. Chamaria e juntaria os escolhidos no meio da igreja e também os escolhidos no meio do povo hebreu. Continua dizendo ele aqui: ou vão ver no meio da igreja, estou na mensagem agora, ou vão ver no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo, e isso, se não o virem antes, ou vão ver no cumprimento da visão da carpa, da tenda, e vão dizer: um profeta igual a Moisés até tem um tabernáculo, uma tenda como Moisés. Ou seja, que vão dizer: mas se é um profeta igual a Moisés, e também tem uma tenda, e eles, vejam vocês, como estão grudando o olho e estão identificando já esse instrumento em quem vai tendo e reunindo as qualidades ou características desse que eles estão esperando. Vimos, neste momento, neste estudo bíblico, a comemoração ao som de trombetas. Neste estudo que tivemos, hoje, domingo 18 de janeiro deste ano de 2026. E eles o ungiram, como falamos aí. Primeiro foi as tribos do norte e depois as do sul. E, portanto, vemos que a igreja noiva também, agora tudo isso é um labor que o Espírito Santo faz com os dois povos, mas tudo vai se entrelaçando aí, e tudo de uma forma simples, porque Deus cumpre tudo em simplicidade. Quanto maior for, mais simples é. Coroado como rei. Eu creio que podemos cantar esse cântico. Ficamos de pé.
Cantamos esse cântico, dando graças a Deus, que o temos identificado neste tempo e temos reconhecido e temos dado graças a Deus pela sua bênção, de que não entendíamos, não compreendíamos, mas sim, críamos aquilo que Deus tinha prometido na sua palavra. E vamos, dia após dia, passo a passo, pouco a pouco, já falta pouquinho. Olhem, o maior que uma pessoa pode ter é a perseverança. Perseverando, vamos chegar. Sem importar as dificuldades. Começamos esta corrida e por última hora vamos ficar assim na beirinha, parado? Não, saímos para chegar, para vencer. Cantemos esse cântico. Para oír tu palabra revelada y por medio de tu ungido hoy nos está siendo dada para nuestra adopción. Esa montaña de pan de vida, la que el cuarto Elías vio, que al mover en las cortinas, el maná allí encontró. Coronado como Rey, Señor, lo he coronado en esta dispensación. Hoy confirmo mi nombre en esta reclamación y me alegro porque soy un vencedor. Lo he coronado como Rey, Señor. Lo he coronado en esta dispensación. Reconozco esa unción que en él ha puesto Dios. Lo he coronado como Rey, Señor. Na mensagem dos ungidos dos últimos dias, olhem, diz aqui no finalzinho, aí o irmão Branham diz: agora, Pai, tu ainda és Deus. A mesma palavra disse que isso aconteceria nos últimos dias. Muitas pessoas sinceras, como tu falastes no domingo que passado, colocando a sua mão na arca sobre um carro novo, carruagem nova, e não nos ombros dos levitas, que caíram mortos em pecados e delitos, discutindo contra a sua própria consciência. Muitos ministros, sentados nos seus escritórios, leem essa palavra e rapidamente viram a página para não ter que clamar, porque sabe que perderão a sua posição social entre o povo com a sua igreja e com a sua denominação. Que Deus nos ajude, que nunca
fazer isso ou fazer assim. Limpa nosso coração, Senhor, de toda a sujeira sobre o mundo. Senhor, eu me apresento preparado para a purificação. Eu me encontro pronto com esta igreja e com todos os que estão escutando hoje. Quem quer que escute esta fita, eu me apresento, Senhor, e peço purificação. Senhor, leva-me para a casa do oleiro e quebra-me e forja-me um servo que tu desejas, porque, Senhor, eu sou um homem de lábios imundos, como clamou Isaías, morando com um povo de lábios imundos. E ai de mim, porque eu vejo a revelação de Deus sendo feita, manifestada, como Isaías viu os anjos no templo. Eu vejo o fim, o final. E escreve a manifestação pela revelação de Deus manifestada. Ó Deus eterno, eu vejo o fim, Senhor. Ai de mim e da minha família. Ai de mim do meu povo. Ele escreve: ai de mim, da minha família e do meu povo. A pessoa pensa sempre naqueles que a pessoa ama, em um, na pessoa e na família. E a família terrena é grande, mas muito maior é a família espiritual. Ai de mim, da minha família. Ai de mim, do meu povo. Ó Deus eterno, tem misericórdia de nós. Eu oro por mim mesmo e pelo povo. Não deixe que nós pereçamos como aqueles que não creem, mas que possamos viver com os crentes. Toda denominação, Senhor, todo homem ou mulher, eu não posso pedir-te que abençoes uma denominação quando sei que estás contra ela, mas apenas posso dizer, Senhor, se tu tens algumas das tuas ovelhas lá no meio delas ou entre elas, que eles possam ouvir estas fitas. Oxalá que eles a ouçam, Senhor, e que possam entender com o entendimento que tu lhes darás, e que eles possam sair e aceitar-te. Oxalá que eles não sejam enganados pela cegueira e as tradições desse dia. Oxalá que eles não procurem se alimentar com algo que foi o corpo morto para outro dia. Que eles tomem a palavra. Assim é como os fariseus te crucificaram a ti, Senhor. Eles estavam pegando o corpo morto do dia de Moisés e procurando se regozijarem ou se alegrarem nele. Depois que tinhas dado o tipo, a tipologia no deserto do maná noite, em cada noite, dando a entender cada geração, aí onde eles falharam, lhes envenenou, os matou. O comer esse alimento contaminado e espiritualmente faz a mesma coisa hoje em dia. Os mata espiritualmente com a denominação. Ajuda-nos, amado Deus. Agora tudo está em tuas mãos. E ele escreve aí, morte espiritual. Esse maná é o que hoje Deus está nos dando, e é o maná fresco, o pão de vida. O fresco, o pão de vida fresco hoje. Continuemos cantando. Y una gran audiencia fue formada con vestiduras blancas, y tú me enseñaste en tu palabra que uno de ellos era yo. Lo he coronado como rey, Señor,
expiación. Hoy confirmo mi nombre en esta reclamación y me alegro porque soy un vencedor. Lo he coronado como Rey, Señor. Lo he coronado en esta dispensación. Reconozco esa unción que en él ha puesto Dios. Lo he coronado como Rey y Señor. Y una gran audiencia fue formada con vestiduras blancas, y tú me enseñaste en tu palabra que uno de ellos era yo. Sí, Señor. Y tú me enseñaste en tu palabra que uno de ellos era yo. Uno de ellos deles era usted era você y soy yo. e sou eu. Esa gran audiencia, Essa grande audiência, tengo el eu privilegio tenho o privilégio de verla de vê-la hoje, en este lugar neste y lugar, en todo lugar donde está em todo lugar siendo llegada onde está esta señal. sendo chegado esse sinal, está chegando. La conmemoración al son A comemoração ao de som trompete. de Ha trombetas. sido para mí un privilegio Foi para grande mim um poder grande estar con privilégio ustedes, poder estar com vocês, compartilhando compartilhando estes de momentos compañerismo de alrededor companheirismo em de la torno palabra da palavra de Deus. con nosotros nuevamente el Conosco misionero novamente o missionário Miguel Bermúdez Marín Miguel Bermudes Marim para continuar para y continuar finalizar e su finalizar parte y luego a sua parte. Depois pasará passará el reverendo William Pérez Reverendo William Pérez para un canto para um cântico junto al director y el junto com o pueblo diretor e com o povo y la oración e final. a oração final. Con nosotros Última oração. missionário Conosco o missionário internacional Miguel Bermúdez Marín.